Com a precoce queda na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a temporada 2024-2025 do Atlético de Madrid chegou ao fim sem títulos e com a habitual terceira posição na tabela da La Liga. Não à toa, 3 novos reforços já foram contratados pelos colchoneiros numa janela que promete ser intensa mediante a busca pela competitividade. A temporada 2024-2025 do Atlético de Madrid definitivamente terminou após a vitória pelo placar mínimo sobre o Botafogo no Rose Bowl Stadium, um resultado que, embora positivo, não foi suficiente para o clube espanhol avançar ao estágio eliminatório da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e tudo em função do saldo de gols, né? Isso porque PSG, Botafogo e Atlético de Madrid encerraram a fase inicial do torneio todos empatados com os mesmos 6 pontos no grupo B, o que significa que a goleada por 4-0 sofrida pelo Atlético logo no jogo de estreia contra o Paris Saint-Germain acabou custando a sua eliminação da competição. Todavia, por mais que precoce, a queda do Atlético de Madrid no Mundial não foi vexatória como a do Porto, por exemplo, que eu até citei no vídeo anterior, pelo fato dos rojiblancos estarem situados no grupo da morte, por terem vencido 2 dos 3 jogos disputados e também por terem se despedido na liderança do grupo em termos de pontuação. Aliás, justamente por estar no grupo da morte, é esperado que o Atlético de Madrid se reforçasse para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, assim como fez, por exemplo, o rival Real Madrid ao trazer Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold, considerando que as debilidades da equipe de Diego Simeone já eram conhecidas desde o início da temporada, em especial pelos lados do campo, ali, principalmente na lateral esquerda, seja com Javi Galán, seja com Reinildo, além da total ineficácia na conclusão das jogadas. Ainda assim, o Atlético de Madrid desembarcou em solo norte-americano para participar do Mundial sem nenhum reforço contratado e, como resultado, acabou voltando mais cedo à capital espanhola, expondo as mesmas dificuldades do decorrer da temporada, sendo inclusive o 6º clube da fase de grupos que mais criou oportunidades de gols e, ao mesmo tempo, o 5º que mais desperdiçou grandes chances. Deste modo, ao voltar mais cedo para casa, o Atlético de Madrid também deixou aquela sensação de que ocupou a vaga de clubes que tinham muito mais méritos para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA do que ele propriamente, como são os casos de Napoli, Liverpool e Barcelona, isso considerando, é claro, a qualidade de jogo de cada um desses clubes na atualidade. E como não poderia deixar de ser, o treinador Diego Simeone apontou a arbitragem como uma das principais responsáveis pela eliminação da equipe, o que pode ser até algo discutível, porque eu acho que a arbitragem teve influência sim na partida de estreia contra o PSG e nessa última contra o Botafogo, na minha opinião, tomando decisões que prejudicaram o Atlético de Madrid. Por outro lado, eu também acho que já passou da hora do Atlético, como instituição mesmo, abdicar desse papel de ser sempre a vítima, sempre o perseguido, ou do velho lema de nós contra todos, que está meio que enraizado na cultura do clube e no DNA do treinador Diego Simeone. Tanto é que até hoje os colchoneiros reclamam daqueles 2 toques na bola dados por Julián Álvares na cobrança da sua penalidade frente ao Real Madrid pelas oitavas de final da Champions League. A propósito, vale ressaltar que até essa eliminação diante do Real Madrid nas oitavas de final da Champions League, o Atlético de Madrid viveu seu melhor momento na temporada 2024-2025, registrando uma única derrota dentre os 26 jogos disputados anteriormente. Inclusive, entre o final de outubro e a metade de janeiro, o Atlético de Madrid chegou a embalar uma incrível série de 15 vitórias consecutivas, sendo a maior ao longo da era Diego Simeone no clube. Por essa razão, o Atlético de Madrid, que também já havia encerrado a fase de liga da Champions League com a 5ª melhor campanha, era considerado até favorito a superar o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League, o que seria o primeiro triunfo do Atlético sobre o rival no mata-mata do torneio, algo que acabou não acontecendo em meio ao 6º revés em 6 duelos eliminatórios disputados, entre eles até então,
que resultou no declínio dos rojiblancos posteriormente na reta final da temporada, a julgar pela eliminação para o Barcelona nas semifinais da Copa do Rei e a longa distância de 12 pontos em comparação ao campeão Barcelona na classificação final da La Liga. Então, embora o Atlético de Madrid não tenha se mobilizado 100% para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, vide a escassez de reforços contratados pelo clube, a realidade é que ali ele tinha sua última possibilidade para se despedir da temporada dando uma volta olímpica. Por esse motivo, o treinador Diego Simeone, que antes da bola rolar no Mundial já havia cobrado a diretoria no que diz respeito à contratação de reforços, voltou a cobrá-la novamente após a eliminação, afirmando que para o Atlético de Madrid retomar o nível de competitividade esperado, seriam necessárias as contratações de muitos reforços, inclusive usando como referência essa última temporada em que o clube gastou um montante de 188 milhões de euros para viabilizar as vindas de Conor Gallagher, Robinho Lenormand, Alexander Sørloth, Clément Lenglet, além de Julián Álvarez, o reforço mais caro contratado pelo Atlético de Madrid, por 75 milhões de euros junto ao Manchester City. Consequentemente, o Atlético de Madrid foi o clube do futebol espanhol que mais investiu na temporada 2024-2025, sendo esta a segunda temporada mais valiosa da história do Atlético, apenas atrás da 2019-2020, marcada pela vinda de João Félix por 127,2 milhões de euros, isto é, quase a metade do total de 247,35 milhões de euros gastos pelo clube na ocasião. Diante desse cenário, o Atlético de Madrid mal chegou na Espanha e já começou a se mexer no mercado, contratando nada menos do que 3 novos reforços, sendo 2 meio-campistas e 1 lateral esquerdo. O primeiro deles, Johnny Cardoso, destaque do Betis na temporada passada, ao lado de Antony e Isco, contratado por 30 milhões de euros com contrato válido por 5 anos. Ademais, o segundo reforço contratado pelo Atlético de Madrid nessa janela de meio de ano responde pelo nome de Matteo Ruggeri, lateral esquerdo vindo da Atalanta por 20 milhões de euros. O italiano que também chega com contrato válido até 2030, depois de inúmeros rumores envolvendo as vindas de Lucas Digne, Álvaro Carreras, Theo Hernandes e Andy Robertson. Por fim, o meio-campista Alex Baena, ex-Villarreal, é o terceiro reforço contratado pelo Atlético de Madrid nessa janela de transferências, que também defenderá as cores do clube pelas próximas 5 temporadas, após ter sido contratado por 45 milhões de euros, tendo ainda um bônus adicional de mais 5 milhões, caso ele cumpra algumas metas. Com esses 3 reforços, o Atlético de Madrid já ganha uma cara nova, né? Sobretudo ao fortalecer o deficiente lado esquerdo do time com a chegada do lateral Matteo Ruggeri, de 22 anos, e Alex Baena, que também pode jogar como meia centralizado ou até mesmo como segundo atacante, mas certamente o reforço mais caro contratado pelo Atlético de Madrid até aqui nessa janela de transferências vai preencher a segunda linha de meio campo do Atlético de Madrid ali pela esquerda, onde atuaram Conor Gallagher e Samuel Lino ao longo da temporada. Vestindo a camisa do Villarreal na edição anterior da La Liga, Alex Baena, que também vem sendo constantemente convocado pela seleção espanhola, balançou as redes 7 vezes e concedeu 10 assistências em 32 jogos, assinalando 17 participações em gols no campeonato, o equivalente a uma a cada 2 partidas. Por sinal, não me restam dúvidas de que se pelo menos Matteo Ruggeri e Alex Baena tivessem chegado ao Atlético de Madrid antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a participação do clube espanhol no Mundial seria outra. Contudo, as expectativas agora giram em torno da chegada de um novo zagueiro, já que Diego Simeone também solicitou a contratação de um, no caso canhoto, pois no elenco ele só conta com Clément Lenglet. E de um ponta, lembrando que Christian Romero do Tottenham e Alejandro Garnacho do Manchester United, ambos argentinos, foram os nomes indicados pelo treinador. Ah, mas não adianta contratar tanto que o Simeone não consegue fazer o time jogar. Eu faço essa indagação porque toda vez que eu gravo um vídeo aqui no canal ou publico um artigo sobre o Atlético de Madrid lá no blog, muita gente questiona a capacidade do técnico Diego Simeone, afirmando que o Atlético de Madrid só vai alçar voos mais altos a partir do momento que ele sair do clube. Mas, cara, eu nem trago esse assunto para discussão porque isso é comentado única e exclusivamente no Brasil.
Lá na Espanha, mais especificamente em Madrid, essa condição está absolutamente fora de cogitação, com chance zero de acontecer. Então, cara, como o Diego Simeone ainda tem mais 2 anos de contrato pela frente, é fato que o Atlético de Madrid seguirá com ele no mínimo até 2027, tendo como única via alternativa aí uma nova extensão contratual ao longo do caminho. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui e mais uma vez eu gostaria de pedir a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!